E aí, pessoal, tranquilo? Pessoal, hoje é o primeiro vídeo do quadro Minutos de Parasitologia, tá? Então, se você quiser sugerir algum vídeo, né, que seja relacionado à parasitologia, né, um vídeo curto que eu possa trabalhar esse tema, você pode deixar aqui nos comentários. No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês como identificar o inseto barbeiro. Então, muita gente pediu e eu vou trabalhar hoje com vocês como identificar esse inseto aqui, ó, que está aparecendo no vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar da classificação geral, né, onde está inseridos os barbeiros, e aí depois a gente vai para a morfologia e para a identificação desses insetos, ok? Então vamos lá. Falando da classificação, né, eu coloquei a classificação aqui, coloquei as principais, né, para a gente trabalhar aqui. É do reino Animalia, do filo Arthrópoda, classe Insecta, da ordem Hemiptera, família Reduvidae, subfamília Triatomine e os três gêneros potencialmente capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas, são os gêneros Panstrógilos, Rógenos e Triatoma. Agora eu fiz um esquema bem bacana aqui para vocês entenderem que muitas pessoas têm dificuldade e confundem achando que o inseto barbeiro ele é causador da doença de Chagas. E, na verdade, ele não é o causador. O inseto barbeiro ele é o vetor da doença, como eu coloquei aqui, ó. Ele é o vetor do Trypanosoma cruzi. Então, quem causa a doença de Chagas é o agente etiológico chamado Trypanosoma cruzi, como eu coloquei aqui no esquema. E aí eu trouxe três imagens de três representantes, né, de espécies desses gêneros que são potencialmente capazes de transmitir esse agente etiológico que é o Trypanosoma cruzi. Agora, outra observação. Não é apenas o Trypanosoma cruzi que o barbeiro ele transmite, não. Ele pode transmitir outras espécies do gênero Trypanosoma, ok? E aí eu coloquei algumas imagens, ó, como referente ao Panstrógilos megitus, o Triatoma brasiliensis e uma espécie, né, do gênero Rógenos, ok? Em relação à morfologia, como vocês estão vendo aqui, ó, essa morfologia ela tem algumas partes em que ela não traz. Ela está um pouco incompleta, mas eu vou completar o que estiver faltando aqui. Na parte da cabeça, que é a parte lá de cima, é onde vai estar localizada o clípeo, a antena, o ocelo, os olhos, né, esses olhos que são olhos compostos, o tubérculo antenífero, que esse tubérculo antenífero a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, que ele vai diferir na classificação desses três gêneros que eu falei para vocês. Temos o lobo anterior e posterior do pronoto. Já algumas imagens apenas traz pronoto, que aqui basicamente é a mesma coisa, eles formam a mesma estrutura. Temos o escutelo, o córeo, a célula da membrana e o conexivo. O conexivo é essa regiãozinha aqui, ó, que fica... essa região que está bem coloridazinha aqui, ó. O conexivo, né, essa coloração, ela varia de espécie para espécie. Só que a gente vai ver que tem algumas espécies que possuem colorações diferentes, que a gente vai estudar daqui a pouco. E aí, para você diferir se esse inseto ele é macho ou fêmea, é só olhar no final do conexivo. Se no final desse conexivo formar uma pequena estruturazinha, que a gente chama de ovopositor, vai ser uma fêmea. Caso não, caso esse conexivo ele se feche totalmente, vai ser um macho, ok? Então, para diferir macho ou fêmea, é só olhar o conexivo. Nessa imagem aqui não traz, mas também eles têm três pares de patas, né? Como vocês estão vendo aqui. Essa asa que eles têm é do tipo hemiélitro, ok? É uma asa bem coriácea. Eles têm dois pares de asas, ok? Bom, então como é que a gente identifica os triatomíneos? De acordo com o tipo de aparelho bucal, a gente vai diferir qual é o tipo de alimento que esse inseto vai consumir. Como assim, Anderson? Não entendi. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui na imagem, nós temos um hematófago, um predador e um fitófago. Ok? O hematófago é aquele que tem um aparelho bucal que vai se alimentar de quê? De sangue. E o Trypanosoma cruzi ele é encontrado onde? No sangue. Ok? O predador, ele tem esse tipo de aparelho bucal um pouquinho mais curvado, que serve o quê? Para predar outros invertebrados, ok? E o fitófago, o tipo de aparelho bucal do fitófago é justamente para seiva, para se alimentar de seivas de plantas. Então, desses três, hematófago, predador e fitófago, qual vocês acham que tem a capacidade de transmitir o Trypanosoma cruzi?
O hematófago. Então, quando você encontrar um barbeiro, se você conseguir guardá-lo, conseguir visualizar, você vai olhar o tipo de aparelho bucal. Então, a gente vai entender agora quais são os 3 tipos de aparelho bucal. Nessa primeira imagem aqui, que eu destaquei em setas em vermelho, nós temos o tipo de aparelho bucal do hematófago. Perceba que nessas setinhas em vermelho, tá? Eu destaquei 3 segmentos. Então, o aparelho bucal do hematófago, ele tem 3 segmentos, e esse aparelho bucal, ele é retilíneo, tá? Ele vai ser bem retilíniozinho. Já o aparelho bucal do predador, que eu destaquei em setas de preto, ele também tem 3 segmentos. Só que a diferença é que esse aparelho bucal ele é em formato de gancho, em formato de um ganchinho. Já o aparelho bucal do fitófago, que eu destaquei em verde, ele possui 4 segmentos e ele é bem grandão, ok? Ele é bem retilíneo também. É tanto que esse aparelho bucal do fitófago, ele ultrapassa o primeiro par de patas do animal. É tanto que quando você pegar, ele é tão grande que você já consegue visualizar ali. Caso esses triatomíneos sejam muito pequenos, né, porque eles podem variar em tamanho, eles podem ir de 0,5 a 4,5 centímetros, tem uns que são bem pequenos, você utiliza isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que uma lupa. Então você coloca o animal na frente, ó, e vai tentar visualizar o tipo de aparelho bucal dele, ok? E aí, se ele for hematófago, aí sim você tem que se preocupar porque ele tem o potencial de transmitir o Trypanosoma cruzi. Porém, não é todo barbeiro que está infectado, não. Às vezes um barbeiro vai se alimentar do seu sangue, mas não necessariamente ele pode estar infectado. Então, ele pode se alimentar e não transmitir nada para você, ok? Agora a gente vai entender como é que a gente consegue diferir os 3 gêneros que são potencialmente capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi. Então, Emerson, eu encontrei um barbeiro na minha casa, eu consegui identificá-lo, o tipo de aparelho bucal é hematófago. Agora eu gostaria de saber em que gênero ele está inserido. Então, lembra que eu falei que tem 3 gêneros potencialmente capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi, que é o gênero Panstrogelos, o gênero Triatoma e o gênero Rhodiomus. Então, essa classificação, como é que vai diferenciar esses três gêneros, vai ser de acordo com a localização do tubérculo antenífero, isto é, do ponto de inserção das antenas na região anteocular. Nessas 3 imagens aqui, tem uma setazinha apontando o tubérculo antenífero. E essa região anteocular é a região que fica... veja na imagem que o inseto tem 2 olhos aqui do lado, ó. Ok? Então, uma região fina aqui na frente. Essa região entre o olho e a parte do ápice da cabeça, lá no clítoris, a gente chama de região anteocular. Então, a gente vai ver aonde especificamente essa antena ela vai estar inserida, tá? Eu vou falar aqui para ver se vocês entendem melhor. Por exemplo, o gênero Panstrogelos, a primeira coisa, ele tem uma cabeça mais curta, tá? E uma cabeça mais robusta. E a inserção das antenas, o que é a inserção das antenas? É onde a antena está localizada. Aonde a antena ela está localizada, vai estar na metade da região anteocular, ou seja, da região do olho ao ápice da cabeça. Então, suponha que aqui seja o olho, tá? E aqui seja a região da cabeça. Então, essa diferenciação a gente vai ver onde está inserida a antena. No caso do Panstrogelos, está na metade da região, antes da metade da região anteocular. O gênero Triatoma, ele possui uma cabeça de tamanho médio, ok? E a inserção da antena, ela está na metade da região anteocular, ou seja, na metade entre o olho e o ápice da cabeça. Já o gênero Rhodiomus, ele possui uma cabeça mais alongada, dentre esses 3 é uma cabeça mais fina e mais alongada, e a inserção das antenas está após a metade da região anteocular, ou seja, próximo ao ápice da cabeça. Então, perceba que no Rhodiomus, a antena está lá em cima, quase perto do ápice da cabeça. Então, essa diferença, né, da inserção da antena e também do formato da cabeça, né, vai ser o que vai diferir os 3 gêneros que são potencialmente capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi, ok?
Agora, outro ponto é o padrão cromático. O padrão cromático ele também serve para diferir uma espécie da outra. Porém, existe uma pequena variação. Ó. Então, o que é padrão cromático? Eu coloquei aqui a definição. Ó. É a coloração, também denominada de padrão cromático do inseto, é uma característica muito importante na identificação das espécies de triatomíneos. Lembra lá na morfologia aqueles conexivos, né? Tem várias colorações, isso se chama padrão cromático. E existe uma variação cromática intraespecífica, ou seja, uma mesma espécie pode possuir outras colorações. Eu coloquei aqui na imagem, se eu não tivesse colocado o nome aqui para vocês verem, colocar só esses 3 barbeiros aqui, provavelmente vocês iriam dizer que esses barbeiros aqui eram de espécies diferentes. E na verdade não são, pessoal. Esses 3 barbeiros eles são da mesma espécie. São o Triatoma infestis. Porém, eles possuem variação cromática intraespecífica, ou seja, uma variação na cor entre a mesma espécie. Então perceba que eles têm colorações diferentes, porém são a mesma espécie. Mas como é que a gente consegue identificar? Então, eu coloquei aqui, ó, a confirmação ela é feita por análises bioquímicas e moleculares. Então, se aparecer barbeiros de colorações diferentes, cuidado, às vezes você pode achar que é uma espécie diferente, mas na verdade não é. Então, por isso que é importante vocês saber que, por exemplo, a espécie Triatoma infestis, elas têm essa variação cromática, ok? E aí, tem uma denominação para cada tipo de padrão. Na primeira imagem, esse padrão de coloração é chamado de Darkmoor, ok? Na segunda imagem, o padrão de coloração é chamado de Mataral. E na terceira imagem, o padrão de coloração é chamado de Klein, ok? Então, varia em relação ao tipo de padrão e a coloração. E agora eu queria que vocês tentassem resolver essa pequena questão aqui, ó, para ver se vocês realmente aprenderam. Dessa imagem aqui, qual é o macho e qual é a fêmea? Dá uma pausa no vídeo, tenta responder qual é o macho e a fêmea e tenta justificar. Bom, suponho que você já pausou o vídeo, então a primeira imagem é a fêmea, pessoal. É a fêmea por quê? Porque lá no final do conexivo a gente tem o quê? O ovo opositor, ok? E na imagem eu coloquei aqui, ó, os ovos. E quem vai liberar os ovos? A fêmea, porque ela tem o ovo opositor, ok? Outra questão para vocês praticarem, ó. Identifique com relação ao aparelho bucal quem é predador, hematófago ou fitófago. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta responder. Bom, suponho que você já respondeu, vamos lá. A primeira imagem, nós temos o aparelho bucal com 3 segmentos, e esses segmentos são retilíneos, então significa que ele é um hematófago, beleza. Na segunda imagem, o aparelho bucal tem 3 segmentos, porém em formato de gancho, ok? Então ele é um predador. E na quarta imagem, esse aparelho bucal tem 4 segmentos e ele é retilíneo, então ele é um fitófago. Então se você acertou, parabéns, tá? E pessoal, por hoje é só. Né? Se você quer mandar alguma sugestão para o quadro Minutos para Astrologia, é só colocar aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, né, que já me ajuda bastante, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!